O ex-presidente do governo, José Luiz Rodrigues Zapatero, foi encurralado. Começamos com música. Muito boa noite a todos e bem-vindos a uma nova edição de Medidas Cautelares. E atenção, porque o ex-presidente do governo, José Luiz Rodrigues Zapatero, está contra a parede. Ele está encurralado pelo caso Plus Ultra? E atenção, porque hoje tivemos uma nova informação que vai ser muito relevante para o futuro judicial de Zapatero. E além disso, também vou contar para vocês outra informação exclusiva. Ou seja, o programa de hoje está recheado e vocês não podem perder e vamos compartilhar na tela. Vamos começar então pela declaração por um momento específico, da declaração do ex-presidente do governo, José Luiz Rodrigues Zapatero, na Comissão de Investigação do Senado desta segunda-feira. É um trechinho bem curto, ok? Mas é para que vocês entendam depois todas as informações que vamos revelar neste trecho de vídeo que vamos compartilhar agora na tela. Pois o ex-presidente do governo, José Luiz Rodrigues Zapatero, confessa em resposta a perguntas de uma senadora do Vox, especificamente de Paloma Gomes Henriques, confessa e reconhece o ex-presidente do governo, José Luiz Rodrigues Zapatero, no Senado. Que então, aviões custeados pelo regime de Maduro e pela empresa estatal venezuelana PDVSA o levaram em várias ocasiões a Caracas, de Caracas para Lisboa, etc. Ou seja, Zapatero está reconhecendo que teve viagens de avião pagas pelo regime de Maduro, também pela empresa estatal venezuelana de petróleo PDVSA. Vamos ouvir exatamente esse trecho e depois vamos trazer todas as informações que vão dar contexto a esse vídeo, no qual vamos explicar todas as consequências que essa confissão pode trazer para o próprio Zapatero no Senado. Vamos ouvir o ex-presidente do governo. Voos. Quantas vezes você viajou para a República Dominicana e por qual companhia aérea? E foi a passeio ou a negócios? República Dominicana. A negócios? Nunca. Já respondi sobre companhias aéreas, às vezes com a Europa, outras com a Libéria, provavelmente. A senhora viajava para a Venezuela em voo direto Madrid-Caracas ou fazia escala na República Dominicana e depois seguia em avião da PDVSA até Caracas, para assim simular o método de viagem planejado? Olha, nos primeiros anos da tarefa de diálogo, eu voava diretamente para Caracas, companhias na Libéria. Mas deixa eu terminar, senhora Gomes, deixa eu terminar a partir de um determinado momento, quando a situação do conflito era muito tensa. A senhora já voou alguma vez com o Falcão? Propriedade da empresa PDVSA com o Falcão? Propriedade da empresa PDVSA? Talvez ele já tenha me trazido alguma vez de Caracas. Caracas, República Dominicana, Caracas, não. Para Lisboa e Lisboa-Madrid. E nesses aviões você já voou com Júlio Martínez? Não. Olha... Espera. É que ele não me deixa responder, cara. Sim, eu vou te explicar tudo. Antes eu estava explicando que havia uma primeira etapa que ia diretamente para Caracas. Depois ficou complicado porque havia tensão nos voos. Alguma vez então, espera. Houve um momento, que não sei quando foi, em que eu voava para a República Dominicana e de lá um avião do governo vinha me buscar. E para que servia esse trajeto? Senhor Zapatero, seu trabalho com a Plus Ultra restringia-se só a relatórios geopolíticos? Não. Eu não tive trabalho com isso. O senhor tem outra pergunta? Então vamos encerrar este vídeo por aqui. Como vocês podem ver, Zapatero reconhecendo no Senado que jatos privados, aviões privados da PDVSA do regime venezuelano o levavam de Caracas para Lisboa, Madrid, etc. Tem uma confusão que não se sabe exatamente, mas a questão é que aviões do regime venezuelano e da PDVSA, da empresa estatal de petróleo da Venezuela, o levavam. Então atenção agora com essa confissão que Zapatero fez no Senado. Por quê? Porque isso pode se voltar contra ele
E já temos a informação que agora vamos contar para vocês, que publicamos aqui com exclusividade em Medidas Cautelares e no Liberdade Digital. Porque, como eu disse, isso não é um simples comentário que fica por aí, não. Isso pode trazer consequências diretas para Zapatero. A Receita Federal deverá investigar o ex-presidente do governo, José Luiz Rodrigues Zapatero, por um suposto crime fiscal. Após confessar viagens de avião pagas pela empresa Petróleos de Venezuela, SA. PDVSA. Vocês acabaram de ouvir exatamente o trecho dessa declaração no Senado, certo? E justamente em relação ao que foi dito no Senado, é pelo que tem consequências o que Zapatero confessou. Fontes jurídicas informam que a Receita Federal deve investigar Zapatero por possível crime fiscal. Após confessar nesta segunda-feira, na Comissão de Investigação do Senado, o departamento dirigido pela vice-presidente, Maria Jesus Montero, precisa abrir uma inspeção contra o ex-presidente do governo, com o objetivo de saber quantas viagens de avião foram custeadas pelo regime venezuelano e pela empresa estatal PDVSA. Isso precisa ser esclarecido. Viagens custeadas pelo então regime de Nicolás Maduro e pela empresa estatal de petróleo venezuelana constituem algo mais do que uma infração administrativa. E se superou os 120 mil euros, ou seja, se o custo de todas essas viagens, as quais convidaram Zapatero, supera os 120 mil euros, por quê? Porque se for assim, Zapatero não declarou? Atenção, Receita Federal, ele poderia enfrentar um crime fiscal. Existe um precedente, que foi a investigação realizada sobre Juan Carlos I, depois que a Fundação Zagática pagou viagens de avião particular para ele, que o rei emérito não declarou à Receita Federal. As mesmas fontes consultadas ressaltam que, nesse caso, a Receita Federal também deve investigar da mesma forma se Zapatero declarou corretamente os pagamentos que recebeu por supostas consultorias da sociedade. Análise relevante. Empresa administrada por seu amigo Júlio Martins, que foi detido no âmbito do caso Plus Ultra por um suposto crime de lavagem de dinheiro. O ex-presidente do governo também reconheceu nessa comissão de investigação no Senado que recebeu como suposto consultor dessa sociedade de análise relevante uma média de cerca de 70 mil euros brutos anuais que faturou como autônomo e negou qualquer tipo de irregularidade. Também reconheceu ter coincidido em uma viagem de avião com o empresário Vitor de Aldama, conforme revelou o próprio Aldama. Ou seja, muita atenção, porque a confissão de Zapatero pode sair cara para ele. A Receita Federal deve investigar imediatamente quantos voos foram pagos para Zapatero pelo regime de Maduro, pelo regime venezuelano e pela empresa PDVSA. Contabilizar isso, e se esses voos pagos ultrapassarem o valor de 120 mil euros, e Zapatero não declarou isso à Receita Federal na época, o ex-presidente do governo poderia enfrentar um crime fiscal. Um crime fiscal? E como eu estava dizendo, o precedente disso, porque vocês podem dizer, ah, sim, claro, mas existe um precedente, concretamente, de uma investigação que foi aberta nada mais, nada menos do que para Juan Carlos I, e que nós mencionamos. O Ministério Público Espanhol, durante o mandato de Dolores Delgado, abriu uma investigação ao rei emérito Juan Carlos I, que incluiu aspectos relacionados a viagens em avião privado declaradas e sobre seu impacto na declaração do imposto de renda, no IRPF. O foco principal foi a Fundação Zagática, criada em Liechtenstein por seu primo, Álvaro de Orleans, que financiou inúmeros voos privados em jatos. Para Juan Carlos I, especialmente após sua abdicação em junho de 2014. Esses pagamentos foram considerados pagamentos em espécie ou rendas na forma de bens ou serviços, obrigados a serem tributados no imposto de renda como aumento patrimonial ou renda do trabalho. Com isso, especificamente, a Fundação Zagática teria pago cerca de 8 milhões de euros em serviços de avião privado, principalmente através da empresa Air Partner PLC. Hospedagens e outros gastos entre 2014 e 2018 para Juan Carlos. Esses benefícios não foram inicialmente declarados nas declarações de imposto de renda do rei emérito, o que gerou uma possível irregularidade fiscal.
Finalmente, em fevereiro de 2021, o rei emérito apresentou declarações complementares voluntárias à Receita Federal, para regularizar esses valores de vários milhões de euros. Em março de 2022, a Promotoria do Supremo Tribunal arquivou todos os processos abertos sobre a fortuna de Juan Carlos I, incluindo os relacionados à Fundação Zagatka e os voos não declarados. Ou seja, não é nenhuma bobagem. A Receita Federal deve investigar Zapatero por essas viagens de avião que foram pagas pelo regime, o venezuelano de Maduro, e também a PDVSA, a empresa estatal venezuelana de petróleo. Devem ser contabilizados, deve-se saber quanto custaram esses aviões e se ultrapassam os 120 mil euros. Zapatero, se não declarou, estaria enfrentando um crime fiscal. E eu também disse no começo do vídeo que também trazíamos uma informação muito relevante. Pois é, de fato, porque atenção, o caso Plus Ultra entra em uma nova dimensão. Concretamente, o Juizado de Instrução número 15 de Madrid se declarou incompetente em favor da Audiência Nacional. E, como consequência disso, o titular do Juizado Central de Instrução número 4 da Audiência Nacional, José Luiz Calama, decidiu assumir a investigação do caso Plus Ultra, que envolve Zapatero. Ou seja, o ex-presidente do governo já não será investigado por um juizado de instrução da Plaza de Castilla, em Madrid, mas sim pela Audiência Nacional. Isso é extremamente importante em relação às consequências que a investigação pode trazer, o fato de ser conduzida na Audiência Nacional e não em um juizado de instrução, porque a Audiência Nacional tem muito mais recursos e essa investigação pode trazer muito mais repercussões e consequências. Também muito importante o juiz que assume a investigação. Parecia que seria o juiz Moreno, o titular do Juizado Central de Instrução número 2, mas finalmente foi o do 4 José Luiz Calama. Quais outros casos Calama já conduziu? Pois bem, o magistrado Calama, que é um especialista em crimes econômicos, já conduziu o caso do Banco Popular. E mais recentemente, 2 casos muito sensíveis que envolviam o governo. Por um lado, a espionagem ao presidente do governo, Pedro Sanches, com o programa israelense Pegasus, com esse aplicativo espião que acabou tendo que ser arquivado. Mas o juiz Calama levou a investigação até o fim, reabriu a investigação depois de já tê-la arquivado uma vez e finalmente teve que arquivá-la pela segunda vez, porque Israel não colaborou com a investigação. E também Calama, pois recentemente conduziu outra investigação muito sensível contra o governo, que foi a do apagão. Essa investigação também acabou sendo arquivada, porque do trabalho que fizeram, tanto no Centro Nacional de Inteligência, quanto na polícia, etc. Pois no final, não se conseguiu concluir quais tinham sido as causas exatas desse apagão. O juiz conseguiu comprovar que não tinha sido um boicote terrorista, digamos, em nível digital, que tinha causado esse apagão e teve que ser arquivado. Mas é um juiz que vai chegar certamente até o fim, não tenho nenhuma dúvida. Assim, o juiz Calama certamente fará um ótimo trabalho. Isso é uma boa notícia para aqueles de nós que acreditam que de fato Zapatero está envolvido, ou até o pescoço. E que, além disso, esse caso Plus Ultra pode também atingir diretamente o atual presidente, o presidente do governo, Pedro Sanches. Porque já lembro a vocês que o empresário Victor Daldama disse há algumas semanas que Zapatero pode ter recebido uma comissão de 10 milhões de euros pelo resgate de 53 milhões que o governo fez à Plus Ultra. E que Sanches também poderia ter se beneficiado dessa comissão, certo que teria sido dividida, então muita atenção ao que pode acontecer agora nesse Tribunal da Audiência Nacional de José Luiz Calama, com o caso Plus Ultra. Isso, para mim, são realmente ótimas notícias. Que a Audiência Nacional assuma a investigação. Encerramos esta edição de Medidas Cautelares. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por todas as suas mensagens, suas opiniões, o apoio que vocês me dão todos os dias e por se tornarem sócios. Como os escolhidos por menos de 3 euros por mês ou como os supremos por menos de 7 euros por mês, vocês também podem fazer contribuições via Bizum, como costumam fazer. Muito obrigado, além disso, muito generosos, no 62 755 6370. Tá, 627 55 63
O principal, como sempre digo, é que todos recebam essa informação, pois informação é poder. Até logo!